Como encontrar a persona certa? É a persona, não é a pessoa. E no final das contas você vai ver que é a pessoa. Aqui, João Rios, do outro lado, Shando Natsumi, e a gente vai falar a respeito de persona para você. Antes de mais nada, vamos entender que nesse vídeo vai ter o que é persona, qual que é a diferença entre persona e público-alvo e por que você tem que se aprofundar em persona. Primeiramente, vamos falar um pouco a respeito da definição de persona. Eu sempre falo que, você vai sempre me ouvir falando que persona é comunicação. E vai ter gente falando, nossa, o cara não sabe nem o que tá falando. Se você chegar e escutar só esse trecho e for embora, você realmente vai achar que eu sou louco, que não sei o que eu tô falando. Se você entender a fundo, você vai ver que é exatamente isso. A persona, a definição de persona nada mais é, na nossa opinião, de maneira mais simples, é o representante do seu cliente ideal, do seu público ideal. Ponto. E por que eu falo que persona é comunicação? Muito simples. Se você não se comunicar da maneira adequada com aquela pessoa, ela não vai se atrair para ver a sua solução no futuro. Ela não vai se atrair para nem ouvir o teu conteúdo. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um nicho só, para vocês entenderem como a coisa pode ser muito diferente. Claro, licença poética para errar, porque eu não domino o nicho e eu posso falar coisas que eu não deveria estar falando, mas eu vou arriscar, tá? Por exemplo, no processo de emagrecimento. Se você ensina sobre emagrecimento, a sua persona é mulher, tá? Se você não tem a clareza se a sua persona é uma mulher casada ou solteira, você vai se comunicar da maneira errada. Você vai externar as dores erradas. Por quê? Vamos lá. Se você está falando sobre emagrecimento para uma mulher solteira, talvez a parada dela seja ter vergonha e você sabe que ela gosta de se exercitar e mora numa região, por exemplo, litorânea, porque pode ser subnichado, você pode fechar, mas vamos pensar assim, mulher solteira, ela nem vai na academia porque a roupa de academia muitas das vezes marca umas coisas que ela não gosta, não se sente feliz, ela não vai muito para a praia porque ela tem vergonha de pôr biquíni, e ela acha que pode ficar solteira porque as pessoas estão cada vez mais buscando essa beleza, esse padrão de beleza de magras ou saradas, etc, etc. Isso é a comunicação com uma solteira. Uma casada, ela não está interessada se não vai conseguir arrumar alguém e vai ficar sozinha. Ela não está interessada se as pessoas não vão vê-la. Estou falando assim de maneira macro, tá? Obviamente quem está falando de autoestima, a pessoa pode ou não querer que os outros olhem, mas estou falando de maneira geral. Ela pode se sentir a dor de nem conseguir ficar com, sei lá, calcinha e sutiã na frente do marido. Ah, qual a última vez que você ficou nua na frente do seu marido? Coisas desse tipo. Por quê? Dores diferentes, abordagem diferente, comunicação diferente. Então, a forma como você fala com um adolescente não é a mesma que você vai falar com alguém que está prestando um concurso público para ser juiz federal. Ou é? Não é. Né? Se você começa a falar com que seja com os mesmos, ou mulheres, ou casadas, ou solteiras, falando de emagrecimento, mas se você vem com um juridiquês, faz sentido? Não. Por quê? O campo semântico, ou seja, as palavras que você está se utilizando, não traz um conforto cognitivo, ou seja, ela não vai entender aquilo. É como se você tivesse vindo falar com brasileiros em chinês. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês tudo em chinês, você ia entender? Não, por duas razões. Primeiro que eu não sei chinês. E a segunda que não é o teu idioma, tá? Então, aí entra, o Xano vai falar daqui a pouco pra gente, né? Antes ele vai fazer um complemento, depois a gente vai entrar na questão de qual é a diferença, então, de público-alvo, que é uma parada mais ampla, tanto é que a gente falou para você, né, que se a pessoa é um representante do público-alvo, público-alvo em tese é algo mais amplo, mas mais amplo em que aspecto? Xando, conta pra gente aí sobre esses pontos aí. Eu sempre falo aquela frase, né, João, para a gente não errar na definição de persona e achar que é qualquer outra coisa menos persona, a persona sempre é imagética. O que é imagética? É você fechar seus olhos e imaginar aquela situação acontecendo com aquela pessoa que você está imaginando. Então, não quer errar em persona, é igual o João descreveu aqui, poxa, a mulher assim, com vergonha, com receio, até mesmo na frente do marido, isso existe, você fecha o olho, você consegue imaginar a É a cena, Lúcia, por você exemplo, é a consegue ver. Marina, é a Márcia, você põe até o nome. Você dá o nome, exatamente. Persona é tão específico, e aí a gente vai aprofundar na diferença aí entre público-alvo e persona, mas quando a gente olha para a definição, olha só que interessante, ela fala assim, ó,
Persona é baseada em dados reais sobre comportamento e características demográficas do cliente, assim como suas histórias pessoais, motivações, desafios e preocupações. Ou seja, é impossível as pessoas serem iguais com esse tanto de coisa: história pessoal, motivação, objetivo, desafio. Por isso que existe a persona, para você falar na vertical com aquela pessoa que o teu conteúdo atrai. Isso é muito legal, porque a gente consegue já conectar. Você pensa muito bem, né? Persona é uma pessoa. Público-alvo é com muito mais características, tá? Então, é o que ele falou. Cada um tem uma história, cada um tem uma dor, cada um tem uma coisa que aperta ali de uma maneira mais pesada. E a gente entra no último ponto, né? Por que então que você tem que se aprofundar em persona? Muito simples. Cada pessoa é uma pessoa. Cada grupo de pessoas tem características semelhantes. Claro que uma pessoa vai ter, em um grau maior ou menor, uma dor ou um desejo, mas quando você consegue entender quem é aquele representante do teu público ideal, aquela persona, tem várias pessoas que são semelhantes àquela persona, que são o teu público ideal, o teu cliente ideal. A persona nada mais é que um representante daquele cliente ideal, daquele público ideal. Você vai conseguir vender ou entregar, ter uma solução para aquele público de maneira geral, mas a persona é o representante. Quando você aprofunda, você chega ao ponto de várias vezes, né? Teve uma vez um mentorado que falou que contou a história, né, num vídeo de vendas, por exemplo, e ele deu lá um nome para personagem Paulo. E aí chegou um Paulo, comprou o curso e falou: cara, é a minha história, inclusive meu nome é Paulo. Pois é. Por quê? Você entrou na mente dela, você pensou como ela, você não pensou como você. Você não fez o que muitas das vezes a gente faz, o ser humano faz, né? Olhar para dentro de si e se perguntar o que o outro quer. Você foi lá e pesquisou, você entendeu, você entrevistou, você não quis ouvir a si. Você foi lá e perguntou para o outro, porque não é sobre você. No final das contas, você tem que entender, e você, quando entender, você vai longe, é que não é sobre você. Enquanto você achar que é sobre você, você vai deixar de fazer várias coisas e vai fazer várias coisas que não deveria fazer. Então, o aprofundamento é justamente para isso. Quanto mais eu conhecer, mais eu vou entender e melhor eu vou me comunicar. Vou me comunicar de maneira mais eficaz, vou atingir na veia e a pessoa vai vir e falar: putz, ele sabe o que está falando. Defino o meu problema melhor do que eu mesmo e eu vou entender que você tem ou que você é a solução. É por isso que você tem que cada vez mais se aprofundar na persona, certo? E aí, num vídeo futuro, a gente vai falar a respeito de como que você encontra essa dor, né? Porque é muito normal você falar: legal, persona, a gente tem que saber se comunicar, porque a gente tem que saber quais são as dores para depois a gente atraí-la pela dor, né? A gente vai falar depois a respeito. Fala, irmão. Eu acho que a dica aí final para as pessoas é que esse é o tipo de coisa que não dá para improvisar, igual você querer construir um prédio sem as fundações corretas e de qualquer jeito. É questão de tempo para lá na frente, além de você perder dinheiro, gravar curso errado, comunicar com o público errado, ainda você vai se ver em várias vezes acontece isso. A gente até falou aqui de vai aprofundar no processo de atração, crescer rede e tal, mas lá na frente o cara não se preocupou com a persona, fez de qualquer jeito, atraiu a persona errada, e sabe o que acontece? Tem que começar do zero se quiser ter resultado de verdade. Então, persona é algo muito sério, é um dos pilares da comunicação digital, do marketing digital. Se você não levar isso a sério, e talvez você já tenha cansado de ouvir falar em persona, só que a gente tem visto mentorados que faturam mais de 6 dígitos, quando ele vem para o nosso encontro de mentoria, ou ele vem para a nossa mentoria individual, a gente percebe o seguinte: nossa, ainda há muitas falhas na persona, ou no jeito de abordar, ou no entendimento, porque persona você vai criar cursos para ela, vai, como o João disse, se comunicar corretamente. Ele é o teu fã, como o exemplo citado, né? Pô, se eu chamo o Paulo, sou eu. Quer dizer, ele se vê em você, no seu curso, no seu conteúdo. Então, errou isso, a chance de você ter que gastar muito mais e até mesmo não conseguir corrigir a rota lá na frente é muito grande. Então é isso daí. Então pensa, né, fazendo até uma referência à analogia que o Xando falou, né, da construção. Eu sou engenheiro civil, né? Então a gente sabe que se você não faz uma fundação profunda ao ponto de chegar em um lugar que tenha solidez, a tua casa pode não cair, mas vai estar cheia de rachadura.
Então pensa assim, a persona é a fundação. Quanto mais fundo você for até achar rocha, um lugar onde você tenha uma base sólida, se você não for até lá, algum momento você vai ter que sair arrumando rachadura na casa, ou em certa forma você vai ter que voltar até lá para poder arrumar. E aí é muito mais caro, muito mais trabalhoso. Então começa certo, certo? Então, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa a respeito de persona. Dá o seu like aí, curtir aí se você gostou. Comenta o que você aprendeu, que dúvidas que você tem, o que você gostaria de ouvir aqui no nosso canal nos próximos vídeos. Se você não gostou, por favor, não externe isso, não dê o seu dislike. Vou ficar triste, fala lá depois no privado, me chama no Instagram, fala, João, pô, não gostei por isso, isso, isso. Eu falo, opa, vou melhorar. E se inscreve no canal, clica no sininho aí, eu não sei se é sininho hoje que está aí, mas vamos embora, e eu só quero que você esteja com a gente sempre, certo? Até mais, fiquem com Deus e até a próxima.